Pessoal, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do plano diretor, que tem deixado a cidade bastante empolvorosa desde o ano passado, na primeira tentativa de tapetão e do pacotaço do Jean, e agora também. Mas eu queria começar dialogando até com um áudio que tem circulado pelas redes sociais e pelos grupos de WhatsApp, atribuído ao Ângelo Arruda, e eu queria tentar passar ele aqui para vocês também e conversar sobre o que ele diz no vídeo e como que nós devemos proceder. Vamos ouvir aqui um pouquinho. A minha sugestão é bastante simples, pessoal do Floripa. É fazer tudo ao mesmo tempo. A prefeitura monta uma guerra de guerrilha com 300 funcionários, 13 data shows, cada um no centro, no distrito, pega de uma segunda até a sexta, faz 2 por dia, pronto, encerra. E agora ninguém pode dizer mais que não conhece o conteúdo, né? Porque o Michel apresentou o conteúdo está no site, e agora é a forma. E a forma é essa, aí a Câmara de Vereadores está... Bom, antes de eu passar para a parte final do áudio dele, eu queria falar sobre processo, sobre método, sobre forma do plano diretor, como ele coloca. Esse áudio, ele tem como base, possivelmente, a determinação do Ministério Público em dezembro e a recomendação do Ministério Público em dezembro sobre a realização das 13 audiências públicas necessárias para a revisão e, sobretudo, para a elaboração da alteração do plano diretor, conforme prevê tanto o Estatuto da Cidade, quanto as resoluções do extinto Ministério das Cidades e também a própria Lei 482 do atual plano diretor. Porque se a gente pegar ipsis literis o que diz o Estatuto da Cidade no seu artigo 40, parágrafo 4º, é necessário que no processo de elaboração e alteração do plano diretor, os poderes legislativo e executivo garantam a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Existe uma tentativa de burlar o sentido de elaboração do plano diretor e revisão do plano diretor, porque existe sim uma minuta apresentada, como o próprio, possivelmente, Arruda coloca nesse áudio, apresentado pelo secretário Mitman, mas uma minuta que não foi discutida com a população para que a gente pudesse dizer que aqueles pontos colocados ali são os pontos que nós queremos que seja de fato alterado. Não se trata apenas de apresentar um conteúdo para a população nas audiências públicas para que a população referende aquele conteúdo. Não se trata apenas do conhecimento sobre o conteúdo, mas sobre a participação como princípio de construção desse conteúdo. É essa a nossa divergência e é isso que o Estatuto da Cidade prevê neste seu artigo 40 e também que a resolução do próprio extinto Ministério da Cidade traz sobre a necessidade de que as organizações, ou aliás, que a organização do processo participativo possa garantir a diversidade dos segmentos. Portanto, esta aberração de realização de 13 audiências públicas concomitantes e simultâneas na cidade rompe com o processo da diversidade territorial e da possibilidade de participação dos diversos segmentos nessas audiências, porque a gente não pode dizer ou limitar que, por exemplo, um cidadão do continente não possa participar de uma audiência pública no sul da ilha, que o sul da ilha ou cidadãos do sul da ilha não possam participar de audiências públicas no norte da ilha, porque um cidadão pode morar numa região da cidade, trabalhar em outra região da cidade, ter os filhos que estudam em outra região da cidade, e a gente precisa garantir essa diversidade e alternância nos locais de discussão ao longo do processo de elaboração do plano diretor. Existe aí uma tentativa de tapetão no sentido do que é a participação para elaboração dessa própria minuta, que está sendo tentada ser apresentada a goela abaixo. Essa minuta foi apresentada e construída por um segmento muito limitado da cidade, de um instituto aí citado neste áudio. E é sobre esta forma, sim, que
que nós estamos discutindo e que nós pregamos. E só depois de que estes pontos propostos, que devem partir dos cidadãos e não necessariamente só de alguns segmentos, estiverem amplamente discutidos e averbados por essa cidade, é que daí este projeto deve ser apresentado na Câmara Municipal, como prevê o artigo 336 do próprio plano diretor atual, dizendo de que o Poder Executivo, por meio do órgão de planejamento, coordenará os estudos necessários, e é bom frisar que esta minuta não está sendo acompanhada nem de um plano de mobilidade, nem de um plano de saneamento consistente. Não existem estudos sobre capacidade de suporte da cidade para essas alterações de adensamento que estão sendo propostos. E só depois, qualquer proposta de modificação total ou parcial, em qualquer tempo, deste plano diretor deverá ser objeto de debate público antes da sua votação e protocolo na Câmara Municipal. E daí é sobre isso, é tentar apresentar um processo completamente atropelado, aproveitando que a Câmara está fechada, como vocês vão ver no final do áudio, para que a vontade e a visão de cidade de uma parcela muito restrita se sobressaia ao conjunto da população. Eu vou voltar o áudio total que está circulando por aí, depois dessa tentativa de explicar para vocês e finalizar com isso aqui. A minha sugestão é bastante simples, pessoal do Floripa. É fazer tudo ao mesmo tempo. A prefeitura monta uma guerra de guerrilha com 300 funcionários, 13 data shows. E mais, é entender o processo participativo como um processo de guerrilha. O executivo está indo para a guerra com a população. Porque se a população souber de fato os impactos do plano diretor apresentado, certamente não vai ficar calada, Cada um no centro, no distrito, pega de uma segunda até a sexta, faz 2 por dia, pronto. Encerra, e agora ninguém pode dizer mais que não conhece o conteúdo, porque o Michel apresentou o conteúdo está no site, agora é a forma. E a forma é essa, e a Câmara de Vereadores está desligada em janeiro, aproveita janeiro e faz isso. E resolve essa bucha. Boa noite, gente. Passar os processos no tapetão é uma bucha, é um processo de guerra para uma parcela da população e de alguns setores da cidade que acreditam que Florianópolis é só deles e delas. E é para isso que a gente segue na resistência, para que o princípio de participação seja, na verdade, o fundamento democrático para pensar a cidade.